Deus. Quantos pais nós temos hoje aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 papai. Deus abençoe a vida de vocês, papais. Sabe que não é só hoje, né? O dia, né? Não, 10 comigo já. Eu já considero bisavô, né? Tataravô. Não tem só filhos da carne, mas já tem a segunda geração e a terceira, que é espiritual, né? Vocês também são meus filhos. Então quem mandou Feliz Dia dos Pais para mim é meu filho. Quem não mandou ficou devendo. Deus abençoe a vida de vocês, amém? Pai, ser pai é muito tremendo. Porque nós representamos o sacerdote pastoral e papai, a qual o papai dos pais nos concedeu a oportunidade de ser um pai, né? De poder cuidar, ter os presentes que são os filhos e poder cuidá-los, né? Para fazer deles pais também que vão ter os seus filhos. Então, estão de parabéns no nome de Jesus. Quem é o pai que tem mais idade aqui? Eu, 63. Quem tem para cima de 63, levanta a mão. 82? 22? Só de fé. 63. Abaixo de 63. 64. Aliás, 63, 62, 61, 60. 60. Isso, ali, ó. A Karina não é de 60, né? Mas tudo bem, é 55. Então, 59. 59 lá. 58. 57. Olha ali, é guria ainda. 56. 56. Só de fé, né, Carlos? 55. 5.5, 5.4, 5.3, 5.3 lá, e turbo, 5.2, 5.1, e meio século, quem tem? Meio século, só que andou de tamanco, glórias a Deus. Mas amém, né? Glórias a Deus a gente poder alcançar gerações futuras. E eu quero nessa noite falar sobre pais, verdadeiros pais. Nós vivemos numa sociedade, o videozinho passa só no final. E nós vivemos numa sociedade que, como é que eu posso dizer, é genérico, né, falar de pai. Porque vivemos aí uma sociedade que pais irresponsáveis, onde nós muitas vezes deixamos para que as mães também ocupem o lugar de pai para criar família, para cuidar da família e fazer crescer. Mas eu quero falar do verdadeiro pai. Eu quero falar realmente, a Bíblia tem vários exemplos de pai. Tem muitos exemplos de pai na Bíblia. Mas eu quero me referir aqui a um pai que dá exemplos tremendos e maravilhosos para o seu filho. E é chamado pai Abraão, que não foi só um pai de filhos, mas ele também é considerado o pai da fé. Então nós temos um pai que nos ensina, é um espelho para nós, tanto em ser pai de filhos, como também ser pai da fé. Quero convidar você a abrir Gênesis capítulo 24, 2 a 4. Gênesis capítulo 2, versos 2 e 4. Diz assim, então Deus disse, pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá até a terra de Moriá.
ali na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. E no dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arreou o seu jumento, cortou lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaque e 2 empregados foram junto com ele. No terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe. Então disse aos empregados: fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. Abraão pegou a lenha para o sacrifício e pôs nos ombros de Isaque. Pegou uma faca e fogo, e os 2 foram andando juntos. Daí a pouco o menino disse: pai. Abraão respondeu: que foi, meu filho? Isaque perguntou: nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o carneirinho para o sacrifício? Abraão respondeu: Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. Aleluia, Pai. Obrigado, Senhor, meu Deus, por esse grande exemplo de pai, Senhor. Meu Deus, não só um pai exemplo que nos deixa, Senhor, exemplos tremendos, Pai. Meu Deus, ali ao seu filho, Pai, mas se torna para nós o pai da fé, Senhor. E nessa noite, Espírito Santo de Deus, o Senhor está aqui. Somos sacerdotes, somos pais, vários que estamos aqui, Senhor. Por isso, ministra o nosso coração, a nossa família, Pai. E que aqueles que ainda não são pais, meu Deus, venham a aprender, Senhor, biblicamente, Pai, o que verdadeiramente Abraão, em sua história, tem nos a ensinar, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Então, Abraão é um exemplo de pai de Isaque e o pai da fé. A Bíblia não nos fala de homens que foram pais perfeitos, mas Abraão, personagem bíblico, se destaca por ter característica de um ótimo pai. Como ser humano, teve muitos defeitos, mas ele marcou a vida do seu filho. Estudando sua vida, encontramos 3 passos de um pai que marca a vida do seu filho. Estou falando de Abraão. Observamos passos que o tornaram Abraão um pai que marcou a vida do seu filho Isaque. Então, nós podemos ver, Abraão, ele teve com Sara dificuldade de se tornar um pai. Mas ele tinha no seu coração um propósito, porque Deus tinha um propósito na vida de Abraão, de constituir um pai de um filho, aonde ele iria construir uma grande nação. Aonde do filho que Deus iria dar para ele, e o único filho, se tornaria uma grande nação. Uma nação de fé, uma nação de exemplo, uma nação de buscar a Deus. Grande era a responsabilidade que estava sobre a vida de Abraão. A responsabilidade de ser pai para Abraão não é o que muitas vezes nós, pai, pensamos. Nós temos por alegria, vou ser pai. Eu me lembro da minha primeira vez que eu fui pai. Estava com a minha filha hoje pensando, tu me fez. Olhando para ela e pensando, tu me fez experimentar pela primeira vez em ser um pai. Apenas com 20 anos de idade, eu estava experimentando em diante de um momento muito difícil, que é onde a pastora teve uma hemorragia interna, e nós no Hospital Conceição, os médicos dizendo, não sabemos, pai, se nós conseguiremos salvá-la, a mãe, sua esposa ou a sua filha. Mas naquele momento Deus tinha um propósito em nossas vidas. E ali, quando nós saímos ilesos, vendo a mão de Deus, o operar de Deus,
motivos de muita alegria. Mas não só pela primeira, mas depois veio a segunda, confirmando, que Deus tinha confiado em minhas mãos, como pai, como sacerdote, como orientador, como pai de família, a responsabilidade, não só de ser pai, mas saber que em minha vida, Deus estava confiando filhos para serem bênçãos nessa vida. Sabe, nós não somos pai por acaso. Se Deus não quisesse que você fosse pai, você não seria. Mas Deus achou em ti qualidades para que você seja esse pai que você é hoje. Então, temos defeito? Temos. Mas você tem qualidade. E por isso Deus te confiou filhos que são presentes de Deus na sua vida. E nós começamos a entender o propósito de Deus na vida de Abraão. Não simplesmente dar-lhe um filho por dar-lhe, mas Deus tinha um propósito na vida de Isaac. Então, nos espelhamos no exemplo de Abraão como pai. E Abraão vai deixar alguns exemplos maravilhosos para nós seguirmos. Exemplos que nós precisamos acatar em nossas vidas. Que filho não é só simplesmente abraçar, cuidar. Tudo isso são nossas responsabilidades. Mas há coisas muito mais profundas, há responsabilidades muito mais profundas e grandes que nós temos com os nossos filhos. Não é só criar, não é só dar comida, não é só cuidar da saúde, cuidar do ensinamento e segurança. Nós temos outras coisas muito mais profundas e grandes quanto nós, pai e filhos. O primeiro exemplo que nós tiramos aqui da vida de Abraão como pai, é que Abraão criou Isaac nos caminhos do Senhor desde o seu nascimento. Há um propósito de Deus no coração de Isaac, do coração de Abraão e também no coração de Isaac. Abraão cria o Isaac nos caminhos do Senhor desde o seu nascimento. Veja que vai ser um grande milagre Sara ter o seu filho aos 90 anos. Grandes são a responsabilidade. E exatamente o que Abraão vai fazer no Gênesis capítulo 21, verso 4. Ali nós vamos ver o primeiro exemplo de criar os filhos no conhecimento do seu Senhor. Gênesis 21, verso 4 diz: quando Isaac tinha 8 dias, Abraão o circuncidou como Deus havia mandado. Queridos, aqui nós temos um grande exemplo. Naquela época havia o costume de circuncidar o filho. Com 8 anos de idade, com 8 dias de vida, o filho era circuncidado, o prepúcio do órgão masculino. O que significava isso? O que significava consagrando, apresentando o filho que Deus o tinha dado para Deus. Sabe, hoje não existe isso, porque nós o apresentamos. Na nossa época agora, e quando Jesus veio, nós apresentamos os nossos filhos para Deus. E apresentamos e consagramos eles ao compromisso de um pai, de uma mãe. O compromisso de uma família é de entregar os seus filhos para Deus. E quando um pai e uma mãe entregam, quando um pai e uma mãe entendem a responsabilidade de entregar o seu filho para Deus, você entrega o seu filho para os melhores caminhos que eles devem andar. Sabe, queridos, nós temos vivido uma sociedade
muito nova, que aonde os pais, muitos pais eu já vi dizer, eles vão decidir o que querem ser. E nós muitas vezes não ensinamos e não damos direções para eles. E por isso filhos se criam, crianças, famílias se criam numa liberdade do mundo, sem restrições, com toda a liberdade, e veja o que se torna nessa vida. E aqui especificamente não vamos estar falando só de menino, mas meninas também. Vivemos um mundo liberal, vivemos um mundo que muitas vezes os filhos dão ordem para os pais. Sabe aquelas crianças que o pai e a mãe, você vê, vai no mercado e o filho quer alguma coisa e ele bate o pé, se joga no chão, grita, faz bagunça, e o pai ou a mãe terminam fazendo o que ela quer. Não é que nós tenhamos que repreendê-lo, discipliná-lo ali, mas a disciplina vem de casa. O ensinamento vem lá de dentro de casa. E isso realmente nós vamos poder ver que Abraão ensinou aos 8 dias, circuncidou, apresentou Isaac para o Senhor. Nós vivemos numa sociedade que nós temos que ensinar. Precisamos viver apresentando os nossos filhos, não só quando nascem, mas apresentando todos os dias, para Deus cuidar, proteger, guardar, santificá-los, para que eles venham ser exemplos nessa sociedade corrompida e caída. Amém? Como é difícil hoje criar filhos nessa sociedade que estamos vivendo. Uma sociedade onde as crianças vão para a escola, onde as crianças já praticamente nascem com o celular na mão, sabendo manusear o celular, sabendo viver com esse aparelhinho, e se tira, arruma bronca, arruma incomodação. Isaac foi apresentado, Abraão realmente levou Isaac para adorar a Deus. Quando Abraão leva para circuncidar, significa que ele está levando o filho que ainda nada entende, como oferta e adoração ao Senhor. Sabe, quando a gente estuda algumas coisas na área da psicologia, a gente entende que os nossos filhos são copiadores nossos. As crianças, eles te copiam o tempo todo. Eles olham para o que nós fazemos, eles olham para as nossas ações. Talvez a gente diga, criança não entende, mas eles estão nos copiando. E quando nós vamos depois, quando tiver maiorzinhos, dizer, tentar corrigir, vai ficar bem difícil, porque eles já têm matrizes exemplares que nós mesmos demos a eles. Por isso, um exemplo de Abraão na nossa vida é que Abraão levou seu filho para adorar a Deus. A constante preocupação dos pais é suprir aos filhos em suas necessidades: comida, estudo, roupa, segurança. Muitos pais dão tudo aos seus filhos, mas não ensinam a adorar a Deus. Sabe, quando nós tínhamos as nossas filhas que estavam em casa, nós ensinávamos a orar, nós ensinávamos a ser discipuladas, nós ensinávamos a buscar a Deus, nós ensinávamos que nós éramos uma família que todos nós precisamos juntos buscar a Deus. Com as 2 filhas nós nos reuníamos e nós ali orávamos junto. Eu, como sacerdote, abençoava a mãe e os filhos, e a mãe depois orava por mim e orava por elas. E nós vivíamos uma vida regrada à oração,
havia as artes, havia as dificuldades, mas nós estávamos plantando, regando aquela árvorezinha. Porque a Bíblia diz, ensina a criança o caminho que deve andar. E mesmo quando for velho, não se desviará. Aleluia. A Bíblia diz, ensina a criança o caminho que deve de andar, e mesmo quando for velho não se desviará. Provérbios 22:6. Então, a disciplina e a correção são necessárias para formatar caráter, ética, princípio, moral e bons costumes. Eu acredito que Isaac foi ensinado numa cultura, uma cultura muito antiga. Talvez hoje nós podemos até dizer, mas mudou. Os ensinamentos são outros. O mundo mudou, a cultura é outra. Vivemos outras épocas. Mas caráter, ele é um só. Princípios, eles vão ser só um. Por mais que a sociedade muda, por mais que tudo muda, o caráter não pode mudar. E nós criamos os nossos filhos. E nós criamos também homens e mulheres para serem homens e mulheres de caráter. O que mais nós podemos ver na sociedade é onde nós falhamos como pais. Nós vamos trazer problema para as crianças que depois serão homens e mulheres. O que nós hoje observamos e a gente pesquisa e vê que aonde há uma rachadura na família, aonde há uma falta de ensinamento, de verdades, há grande probabilidade de filhos errarem, de filhos não usar o exemplo de pai e de mãe, porque não vão ter. Mas nós precisamos, como homens e mulheres de Deus, mulheres de Deus, criar os nossos filhos para viver uma vida diferente de ética. Hoje se fala muito em ética, mas quase ninguém vive ética. Hoje se fala muito em caráter, mas pouco se vive o caráter. Hoje muito se fala em princípios, mas que princípios são esses? Princípios só existem na palavra de Deus. Leis não são princípios. Princípios é o que molda a nossa vida. E além de viver uma vida de moral e bons costumes. Por isso, hoje é o Dia dos Pais. Na nossa cultura, como nós comemoramos. Mas que tipo de pai nós temos sido? Que pai que eu tenho sido? Que pai que você tem sido? Um pai exagerado? Um pai extremista, liberal demais? Ou um pai extremista que é muito exigente? Porque tudo que é demais não é bom. Nós precisamos viver o centro da vontade de Deus para criar os nossos filhos com coerência, com amor, com liberdade de espírito, mas consciência, sabendo o que é verdade. O que é verdade. Sabe? E a gente precisa, porque quando nós chegamos à nossa adolescência, os nossos filhos chegam à adolescência, eles vão trabalhar e eles vão andar pelas suas perninhas, eles vão precisar tomar decisões, eles vão precisar colocar em prática aquilo que for ensinado, aquilo que for ensinada com conversa, com aconselhamento e muitas vezes com disciplina. Hoje nós vivemos uma sociedade que você não pode disciplinar, como éramos disciplinados, mas uma boa de uma conversa, uma boa de uma chegada, colocar o filho junto a ti e conversar a sério com ele. E quando nós o criamos assim, dificilmente vai dar errado.
dificilmente eles vão pender para uma sociedade errada, né? Porque eles terão a base consolidada na ética, na moral, nos bons costumes, em princípios que vêm da palavra de Deus. Há muitos pais que dizem: eu não obrigo meu filho a ir na igreja, não quer, não vai. Eu não o obrigo porque senão depois ele vai reclamar de mim. Mas um dia nós daremos conta diante de Deus, da nossa casa, da nossa família. Não é obrigá-lo, mas é conscientizá-lo que quando estiver embaixo da minha responsabilidade, deve obediência para mim, porque eu devo obediência para Deus. Aí depois que se tornarem adultos e puderem decidir e seguir o seu caminho, é com eles. Mas enquanto tiver sobre a minha tutela, minha responsabilidade, eu preciso ser responsável. E muitas vezes a gente passa a mão. E nós, não querendo ofendê-lo, não querendo arrumar confusão, nós arrumamos confusão para nós e para eles no futuro. Esse é o primeiro exemplo de Abraão para Isaac. Levou o filho para a adoração, levou o filho para aquilo que tinha que ser feito. Era dolorido? Era. Ia ser doído. Quem é o pai que quer que o filho sofra uma cirurgia sem anestesia, sem nada? Ninguém quer. Mas tem coisas na vida do nosso filho que vai doer e o pai é que tem que levar. É o pai que é o responsável. Vai doer, ele não vai gostar, dentro de ti também não vai gostar, mas é preciso, é necessário. Por isso que estamos vivendo o que estamos vivendo hoje, famílias destroçadas. É o plano daquele que não gosta do evangelho, é o plano de destruir a sua família. Destruir aquele bem maravilhoso que Deus te deu. Hoje, se reunir com os nossos filhos. Hoje, a minha filha, 42 anos, para 43, olhar para ela e dizer: glória a Deus. Glória a Deus. Está criada. Olhar e poder ver que tem uma vida, tem as suas dificuldades, tem as suas limitações, mas tem caráter, tem princípio, tem ética, tem bons costumes, tem moral. E exatamente a gente vai ver isso só depois deles grandes. Mas tudo começa pela dor. Abraão levou seu filho para circuncidar. Era dolorido, mas valeu a pena. Segundo exemplo que Abraão vai nos deixar como pai. Abraão participou das escolhas mais importantes do seu filho. Levou-o para circuncidá-lo. Em segundo lugar, talvez nós podemos entrar aqui em algumas discussões. Abraão pegou o seu serviçal e disse: vá até a cidade dos meus parentes, dos nossos parentes, e busca para ele uma esposa. E ele foi buscar quem? Como é que chamava a mulher de Isaac? Rebeca. Tem alguma Rebeca aqui? Claro que tem. Eu tenho minha Rebeca ali. Cadê a sua Rebeca aí, pai? Não está do teu lado? Está aí, homem de Deus, está aí a sua Rebeca. E o pai mandou buscar para ti de lugares muito distantes. A Vânia desceu da serra para me encontrar. E veio correndo. Sabe, o pai que é pai, ele se preocupa com os filhos em tudo.
Por que que Abraão se preocupava com quem seria a esposa do seu filho? Porque se preocupava com a felicidade dos filhos. Um pai se preocupa com a felicidade dos filhos. Um pai se preocupa com tudo o que ele vai viver na sua vida. Gênesis capítulo 24, versos 2 e 4. Um dia ele chamou o seu empregado mais antigo, que tomava conta de tudo que ele tinha, e disse: põe a mão por debaixo da minha coxa e faça um juramento. Jure pelo Senhor, o Deus do céu e da terra, que você não deixará que o meu filho Isaque case com nenhuma mulher desse país de Canaã, onde estou morando. Vá à minha terra e escolha no meio dos meus parentes uma esposa para Isaque. A principal preocupação de Abraão estava em a felicidade de Isaque. A principal preocupação de Abraão estava na felicidade de Isaque. Isso nos traz e nos leva a entender muitas coisas que nós muitas vezes até não nos preocupamos, não oramos. E aqui é interessante que desde quando o nosso filho nasce, você tem que orar por ele. Senhor, é homem, que ele case com uma mulher. Se ele é mulher, que ela venha casar com um homem. Você entendeu? A maior felicidade é que nós não venhamos a transgredir os mandamentos de Deus. Essa era a preocupação de Abraão. Abraão se preocupava com o futuro, a futura vida familiar de Isaque. Um cuidado que se evidenciou em duas áreas. Primeiro, para Abraão, se Isaque não tivesse uma mulher crente, uma esposa crente, então certamente ele teria problemas. Vamos dizer, não vamos usar, para de repente centralizar, ser um centralizador, mas casar com uma mulher de caráter, uma moça de caráter, uma moça de moral, uma moça de princípios, uma moça de ética, uma moça que tem os mesmos pensamentos que o seu filho, ou um rapaz que a sua filha venha casar, que tenha o mínimo de princípio moral, caráter e aprovação de Deus. Porque hoje nós vemos casamento por interesses, vimos casamento só por causa da boniteza, e a boniteza, a lindeza, a formosura passa. Alguém um dia me perguntou: pastor, o que é namorar? O que tu entende por namorar? É abraçar, é estar junto, é viver intensamente um grande amor. Pois é, mas o namoro não é só isso. O namoro é se conhecer, é saber quem somos e quem é que vai andar ao lado de você pro resto da sua vida. E um pai e uma mãe se preocupam com isso. Já vi pais dizer: bom, aí o problema dele, gostou? Problema dele. Outros dizem: o meu bode está solto, que cuidem as suas cabras. Chamado os pegadores. Misericórdia. Sabe? Vivemos num mundo assim. Vivemos num mundo que não importa o caráter, importa a beleza, importa tantas outras coisas. E não importa uma ética, uma moral, um caráter, Não importa nada. Nós, como pais, precisamos nos preocupar com essas coisas. Segundo lugar, Abraão ensinou seu filho
que o sucesso no casamento consiste não apenas em encontrar uma companheira certa, mas também em ser um cônjuge certo. Sabe, Pai, nós precisamos criar os nossos filhos e as nossas filhas para que elas sejam excelentes maridos e excelentes esposas. Porque o que se tem na sociedade, muitas vezes, o noivo só vai saber o que a noiva sabe fazer, é só depois do casamento. Eu só sei fritar ovo. Então faz um arroz. O arroz sai, unidos venceremos. Nós conhecemos a história que casaram no outro dia. O noivo ficou sabendo que a esposa não sabia fazer nada, se separaram no outro dia. Gente, é coisa séria. Precisamos, e Abraão tinha essa preocupação, criar um filho para ser um homem ou uma mulher de verdade. Você está criando seus filhos para serem filhos de verdade? Para serem futuros esposos? Homens de caráter? Você está criando a sua filha para ser uma mulher de verdade? E a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Vocês que têm filhas, assim como eu tenho 2 filhas. E é exatamente as filhas que edificam a sua casa. Como temos hoje maridos, vamos dizer uma linguagem, meia boca. Quantas meninas que estão casando, irresponsáveis, e se casam só por causa do sexo. Meninos que nós criamos e parece que casaram só para viver de sexo. E a vida não é só sexo. A vida é muito mais firmada em tantas outras coisas. Abraão se preocupava com Isaac. Abraão se preocupava com quem ele estava criando e quem ele traria para ser a futura mulher do seu filho. A gente sabe o que a gente cria, né? Mas nós muitas vezes não sabemos com quem eles vão casar. A gente cria, nós criamos as 2 filhas, entregamos no altar, e mesmo assim não nos livra de grandes problemas que vêm no decorrer da vida conjugal. Ninguém está livre de nada. Muitas vezes, meu filho só vai casar com crente. A minha filha só vai casar com crente. Se não for crente, não casa. Mas quanto crente meia boca? Quanto crente meia boca? E quantos que não são crentes, são do mundo, mas que podem ser ganhos para Jesus. Porque a Bíblia diz que a mulher crente, ela santifica o marido, e o marido crente santifica a sua esposa. Pais, como é importante a gente pegar esses exemplos, principalmente o exemplo de Abraão. Terceiro e último grande exemplo. Primeiro é que Abraão leva o seu filho para circuncidá-lo, para ensinar que com dores ali se começa a adoração. Segundo lugar, ele se preocupa com seu filho até quando ele vai se casar. Com quem ele vai se casar? Se preocupa em entregar para uma noiva, para uma mulher, um grande homem. E também se preocupa a trazer para o seu filho uma grande mulher. Eu me lembro que o pastor Bruno que dizia:
nasceu o filho, nasceu também o seu joelho no chão orando por ele. E é uma verdade. Nós temos que orar muito para os nossos filhos. Ou melhor, a gente vai passar dessa para melhor, orando por eles. Orando por eles, a vida inteira. Porque são presentes que Deus te deu, e responsabilidade em dobro. Terceiro exemplo que nós pegamos aqui de Abraão, hoje, no nosso sermão. Abraão ensinou o seu filho que a maior bênção na vida é obedecer a Deus. Obedecer a Deus. Abraão ensinou a Isaac que a obediência é fundamental e cria fundamentação na vida do caráter, na vida de um homem e uma mulher de Deus. Porque Deus se agrada mais de obediência do que sacrifício. Sabe, vivemos num mundo tão difícil de obediência. Filhos não obedecem mais os pais. Filhos não têm princípio de obediência com os mais velhos. Com pai, com mãe, com vô, com vó, com tio, com tia. É tu para lá e tu para cá. E qualquer coisa, dizem coisas tão infundamentais que entristecem. Gênesis capítulo 22, verso 2 e o 12. Então Deus disse: pega agora Isaque, o seu filho, e seu único filho, a quem você tanto ama, e vai até a terra de Moriá. Ali na montanha que eu lhe mostrar, queima o seu filho como sacrifício. Olha a dura obediência de Abraão. Eu pergunto para você, se o seu pai hoje chegar para você e dizer: minha filha, nós precisamos subir lá no Morro da Polícia, e você vai levar um monte de gravetos nas suas costas, vou levar um fogo, uma querosene, e lá eu tenho uma incumbência de sacrificá-la para Deus. Você iria? Claro que não. Mas Isaac fez o quê? Ele foi. Que tremenda obediência. Abraão ia sacrificá-lo de verdade? Não. Não. Porque Abraão confiava em Deus. Abraão sabia que Deus iria ser o provedor, ele sabia. Mas ele precisava obedecer a ponto de ir. E o menino, sabendo o que ia acontecer, talvez nós podemos dizer, mas Isaac não sabia. Mas ele sabia os costumes da época. Porque muitos dos reis, dos antigos antepassados, sacrificavam os seus filhos em fogueira. Aos deuses Moloque, os filhos eram sacrificados. E tantas outras coisas que aconteciam. E acontece até hoje. Mas Isaac era obediente até obediência de morte. E veja, tão interessante, que Isaac pergunta para Abraão: Abraão, pai, a lenha está aqui, o fogo também, e onde está o cordeiro? Talvez Isaac estivesse pensando: ai, sobrou para mim. Essa pergunta nos faz entender e interpretar, talvez até
ao meio de uma interpretação de que ele pensa, opa, tem alguma coisa no ar. Mas o pai diz, o Senhor proverá. E o maior ensinamento que nós vimos aqui é ensinamento de obediência. Mesmo sendo contra a vontade de Abraão. Talvez Abraão poderia manifestar, né, a sua fé de tantas as maneiras, mas Deus o pediu isso. O que Deus tem nos pedido hoje? Um pai que oferece ao Senhor nosso próprio filho. Se muitas vezes nós não temos nem coragem de trazer na igreja, porque ele diz, hoje eu não estou afim, eu não vou e pronto. E nós pais dizemos, tudo bem, não quer, não quer. Quem manda é tu. E ao menos nem dialogamos, nem articulamos com ele o quanto é necessário estar na casa do Pai, estar no monte de Moriá. O quanto é importante. Muitos de nós filhos dizem, pai, hoje eu não quero ir na igreja. Tá bom, não vá. E nós muitas vezes deixamos que eles decidam, e a bênção passa e eles não receberam. Lemos aqui na Bíblia que Deus pediu o único filho, a Abraão, o seu filho legítimo, que fosse queimado como sacrifício sobre o altar. Mas há uma revelação, o verdadeiro sacrifício que Deus desejava não era de Isaac, mas era do coração do pai Abraão. Quantas vezes a gente não sacrifica as coisas e a gente acaba desobedecendo como pai, falhando como pai. E vivemos numa sociedade que a gente falha muito como pai. Deixamos nossos filhos fazer o que querem. Não trazemos as coisas principais para eles. E aqui cada um de nós pode pensar, em que eu tenho falhado como pai? De estar junto com meu filho, aonde Deus está. Quantas vezes nós falhamos? Quantas vezes como pai eu deixo de ser um exemplo de busca de Deus? Quantas vezes a gente deixa que o nosso filho venha à igreja? A nossa família, muitas vezes está lá atrás e o pai está lá na frente. Outras vezes o pai está lá atrás e a família está lá na frente. Nós precisamos como pais, ouçam bem, nós precisamos ser a orientação da nossa casa. Nós como pais. Por isso que Deus te deu filhos, me deu filhos, para que nós sejamos um orientador, um pai abençoado. Oséias capítulo 11, verso 1 diz, a respeito do povo de Israel, Israel representa o povo de Deus, e o Senhor diz, quando Israel era criança, eu já o amava. Olha, interessante como um pai ama um filho. O amor não é só o abraço. O amor é obediência, é sacrifício. Ame o seu filho, ensina-o a guardar toda a lei do Senhor, a Bíblia diz. Ame o seu filho mostrando o caminho de Moriá, lugar do sacrifício ao Senhor, a Bíblia também diz. Ame o seu filho disciplinando na demonstração do Senhor, a Bíblia diz. Ama o seu filho a vida toda, bebês, crianças, adolescentes, jovens, maduros, nunca
paremos de orar pelos nossos filhos. Concluo, não se esqueça de orar também pelos filhos na fé. Deus te abençoe, papai. Deus te abençoe, família. Deus te abençoe, porque muitas mães também fizeram o papel de pai. Na falta do pai, muitas se tornaram o papel de pai. Quero orar por você. Quero orar para os pais, em nome de Jesus. Quero te convidar, pai, fique de pé. Isto. Vem aqui à frente agora. Vem. Os papais que estão aqui. Quero ungí-los. Aleluia, Pai. Glórias te damos, Senhor. Aleluia, Pai. Abençoa, Senhor, teu filho no nome de Jesus, Pai. Libera sobre ele a tua graça, a tua unção e a tua misericórdia, Pai. Tu fizeste, Pai, Senhor. Oh, Senhor, abençoa a vida do teu filho, Pai. Ah, Senhor, derrama sobre ele tua sabedoria, Senhor. Abençoa como Pai, Senhor. Abençoa, Pai, o teu filho, Senhor. Abençoa como Pai, Senhor. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Pai. Abençoa, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos abençoando este papai, Senhor. Em teu nome, Jesus, abençoe, Pai. Abençoe o teu filho, Senhor. Abençoe o teu filho, papai, Senhor. Oh, Deus, dê a ele sabedoria, Pai. Abençoa, Pai. Abençoa, Pai. Tremendamente, Pai, com a tua graça e a tua sabedoria, Pai. Ungimos, Pai, abençoando os teus filhos como Pai, porque o Senhor é Pai dos pais, Senhor. Abençoa, Pai. Oh, rabararabachai, Pai. Oh, ribiandarabachai, Pai. Abençoa poderosamente, Pai. Em o nome de Jesus, Pai, com a tua unção, a tua graça, Pai, abençoando, Senhor, poderosamente, em nome de Jesus, Pai. Pai, deixa eu te dizer uma coisa, olha para mim, vocês não foram pais por acaso. Abençoa, Pai. Abençoa, Pai, o teu filho como Pai, Senhor. Em nome de Jesus. Quero dizer para vocês, vocês não foram pais por acaso. Deus confiou em vocês para serem os melhores pais. Deus confiou em vocês, homens e mulheres, que o Senhor conta para a próxima geração. Vocês que estão aqui hoje, Deus tem uma aliança contigo. Deus tem uma aliança contigo para que a próxima geração seja uma geração que replique e vive o seu exemplo.
Isso, pode tirar. Que exemplo de pai você é? Que exemplo de marido você tem sido? Que exemplo de pai você tem dado para o seu filho e para a sua filha? É bom nós pensarmos mesmo. Porque Deus te deu para criar homem para ser homem de verdade. E te deu filhas mulheres para que sejam mulheres edificadoras de lar. Deus tem te dado netos. Para alguns aqui, netos e netas. E muitos ainda terão netos e netas. E que serão os reflexos seu até a terceira e quarta geração. Seja pai de verdade. Seja um pai honesto, caráter, de princípio, de moral. Um pai que não deixa a desejar. Em nome de Jesus. Amém? Pode voltar para o seu lugar. Opa, ainda não? Vamos assistir o videozinho? Espera um pouquinho. Então, temos aí, pode virar para lá. Certo? Beleza, cada um vai receber uma lembrancinha. E aí é para você escrever história. No nome de Jesus. Quem não gosta de escrever, a mensagem já foi dita, foi entregue. Escreva a sua história agora. Beleza, amém, glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Beleza, os últimos serão os primeiros. Glória a Deus. Que ganhou, papai? Isso, meus filhos não estão aqui. Aqui é outra mais apertado. Obrigado. Oh, glória. Não, deixa para depois. Glória a Deus. Os filhos, vem cá, filhos. Os filhos dos papai que estão aqui, vem cá. Dá um abraço bem apertado no papai. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aí. Olha ali, um filho, fazia tempo que eu não via. Glória a Deus, era pequenininho. Rapaz. Quando me puxou, rapaz. Aleluia, fica aqui, os filhos vêm. Agora vem as esposas também. Vem cá, papai e esposas. Isso, vem. Glória a Deus, aleluia. Vem, tia Cleuzinha, vem, aleluia. Vem ficar perto do teu varão. Glória. Ali, quem tira foto aí? A Márcia, tira foto, Márcia, então. Vem, Zé e Olga, glória a Deus, isso. Aleluia, tá chegando mais aí Glória a Deus, aleluia. Aí, levante seu presente, papai. Baita presente, você vai aparecer na foto, não sei. Que bênção, aleluia. Vamos orar agora, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos pela nossa casa, Pai. Oramos pela nossa família, Pai. Meu Deus, e nós consagramos a nossa casa, a nossa família para Deus, Pai.
Consagramos nossos filhos, Pai. Meu Deus, o nosso lar, Senhor, a nossa descendência para o Senhor, Pai. E consagramos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Meu Deus, para a honra e para a glória e louvor do Teu nome, o nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pode aplaudir isso. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Ixi, que bênção de Deus. Aleluia. Isso, agora vai ser o videozinho. Amém. Apagam-se as luzes.